Casos do novo coronavírus continuam em crescimento no estado. Ministério Público recebe mais de 800 denúncias de aglomerações no mês de abril. Justiça determina a posse do reitor eleito no IFRN e a programação da Marcha Virtual pela Ciência, que acontece amanhã. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. O TVU Notícias está no ar. O número de pessoas com o novo coronavírus no Rio Grande do Norte não para de crescer. Segundo a Secretaria de Saúde Pública do Estado, até agora são 72 mortes pela doença e pelo menos 644 casos confirmados. Diante dos números, o Comitê Científico alerta para a possibilidade de intensificar as medidas de isolamento social que já vem sendo adotada em outros estados. Os novos casos de morte confirmadas para a Covid-19 aconteceram todas em cidades do interior do estado. Elas foram registradas em Ipanguaçu, Serra Negra do Norte, Areia Branca e Taboleiro Grande, cidade com pouco mais de 2.000 habitantes. O secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, chamou a atenção para a interiorização da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Não existe uma cidade do Rio Grande do Norte que o vírus não esteja circulando. Não tem um bairro de Natal que o vírus não esteja circulando. Essa é uma ilusão que nós precisamos acabar. Porque quando aparece, às vezes já é com óbito. E agora o Taboleiro Grande vai entender, talvez, que lá não está em zona de conforto. Lá também o vírus circula e lá também é grave. E nós estamos alertando mais uma vez que não crie ilusão em cidade nenhuma de que esse vírus não está lá. Na atualização dos números de hoje, o Rio Grande do Norte tem 5.503 casos suspeitos, 4.943 descartados, 1.644 casos confirmados, 662 recuperados, 72 óbitos e 25 mortes em investigação. Diante dos números crescentes e do baixo índice de isolamento social, o secretário adjunto alertou para a possibilidade de lockdown no Rio Grande do Norte, que seria o nível mais alto de distanciamento social. Nós precisamos quebrar a ilusão de que nós estamos mais perto da flexibilização do que do lockdown. É importante a gente quebrar essa ilusão. O crescimento da epidemia nesses dias está refletindo aquela preocupação que nós tínhamos colocado aqui antes, de que a aglomeração da rua tem consequência. E essa consequência é internamentos, é em respiradores, em gente em respiradores e em óbitos. Então nós estamos entrando numa fase extremamente perigosa. Lockdown já é realidade em várias cidades. Ceará está entrando em várias cidades, inclusive Fortaleza. Agora mesmo eu vi que quem está perto de entrando em colapso também, é Maceió, que é uma novidade. Situações como Manaus, situações como Recife. Então há uma tendência de endurecimento por um motivo muito simples. Porque criou-se uma ilusão de que era possível flexibilizar. Na última segunda-feira, o prefeito da cidade de Maxaranguape, no litoral norte potiguar, decidiu permitir a retomada do comércio e da atividade turística no município, medidas contrárias ao decreto publicado pelo governo do estado. Ontem, o prefeito revogou a decisão após recomendação do Ministério Público. O prefeito Luiz Eduardo, do PSD, utilizou as redes sociais para anunciar a revogação do decreto municipal que autorizava passeios turísticos e a abertura de bares, academias de ginástica e outros estabelecimentos. Na live, o prefeito explicou que a flexibilização objetivava retomar a economia e evitar que o vírus chegasse ao município. As pessoas que vão para outros municípios, como Natal, como Ceará-Mirim, ou até Touros, enfim, ou Extremóis, onde o vírus está circulando com maior incidência, essas pessoas que vão lá fazer compra, elas estão vulneráveis a contrair o vírus e levar para dentro de Maxaranguape. Né? E aí, foi lá, gastou o dinheiro no comércio de outra cidade e ainda contraiu o vírus. Então, nossa intenção
de abrir o comércio é para que essa pessoa, esse munícipe de Maxaranguape, não saia de Maxaranguape para ir consumir em outros locais. O prefeito anunciou que a situação financeira do município é calamitosa e que publicou o decreto por estar preocupado com a população. E a queda de arrecadação do município de Maxaranguape tem sido brutal, tanto do ICMS, como do Fundeb, como da repasse da saúde, como da arrecadação própria. E a situação é calamitosa. Eu estou preocupado com a população. Luiz Eduardo também utilizou a live para dizer que se sentiu coagido pelo Ministério Público Estadual, que pediu a revogação do decreto, e para fazer questionamentos à governadora do estado. Eu achei incoerente, tá, o Ministério Público interferir numa decisão do Executivo Municipal. Né? Eu, particularmente, vou dizer aqui meu sentimento, tá? Eu me senti coagido como prefeito. Sinceramente, pela recomendação, da forma que foi escrita a recomendação do Ministério Público, eu me senti coagido. Agora, eu queria saber se a governadora tem algum dado científico que ela pode abrir hotéis e pousadas, como o Ministério Público perguntou para a gente. Eu quero saber se a governadora tem algum dado científico que diga que ela pode abrir as indústrias. Eu queria saber se a governadora tem algum dado científico que ela possa deixar os comércios do Alecrim e da Zona Norte abertos. Eu queria saber isso. Porque uns podem e outros não. Segundo o novo boletim epidemiológico divulgado pela CESAP, o município de Maxaranguape possui um caso confirmado de Covid-19. Se trata de um funcionário da maternidade Januário Cico, que está em recuperação. Nossa equipe aproveitou para conversar com o procurador-geral adjunto do Estado, José Duarte Santana, que ressaltou a importância da colaboração dos municípios na aplicação das medidas de isolamento social. Houve uma recomendação do Ministério Público e foi revogada. O importante para enfrentar pandemias tem que haver harmonia de esforço e de união entre o governo do Estado e os prefeitos, porque eles são as autoridades competentes para enfrentar essa pandemia do Covid. Por isso que fez muito bem o prefeito de Maxaranguape revogar esse decreto que contraria e vai de encontro às orientações médicas e da Organização Mundial de Saúde e da CESAP. O Ministério Público Estadual e o Instituto Metrópole Digital desenvolveram um aplicativo que pretende usar a inteligência artificial para prevenir a Covid-19. O sistema permite denunciar aglomerações e pode alertar sobre o contato com pessoas infectadas. Em um mês, mais de 800 denúncias foram cadastradas. O aplicativo Tô de Olho foi lançado no dia 8 de abril, com o objetivo de criar uma rede de proteção e combate ao coronavírus e disponibilizar técnicas de inteligência artificial. Recentemente, a plataforma bateu a marca de 5.000 usuários cadastrados. No momento que o número de infectados tende a aumentar, o aplicativo pode se tornar aliado da população para denunciar quem esteja descumprindo as regras de isolamento social. O aplicativo Tô de Olho ele tem como objetivo ser um aplicativo de engajamento cívico. O que é que isso quer dizer? Que é estreitar relacionamento entre a população e a prefeitura. Então, a ideia inicial é que hoje o município possa fazer denúncias sobre aglomerações e, por seu lado, o município visualiza as denúncias e articula o enfrentamento dessas denúncias. A plataforma foi desenvolvida pelo Instituto Metrópole Digital e o Ministério Público do Rio Grande do Norte. O sistema de denúncias não só funciona pelo aplicativo, mas também pelo site na internet. Ele permite que usuários de todo o estado avisem as autoridades sobre aglomerações de pessoas ou sobre o descumprimento das medidas de isolamento. O MP ele está atuando nesse processo como facilitador. Quando o cidadão faz uma denúncia, na verdade, essa denúncia ela é encaminhada diretamente para a prefeitura do município de onde foi feita a denúncia. No momento, nós estamos só com denúncias relativas ao Covid,
denúncias de aglomeração e denúncias de quarentena, né? Violação de quarentena. Com o crescente aumento dos casos confirmados de coronavírus aqui no Rio Grande do Norte e também a baixa no número de pessoas que estão seguindo o isolamento social, tem aumentado o número de denúncias. Para se ter uma noção, até sexta-feira passada, o aplicativo contabilizou 440 denúncias e até o fechamento desta matéria já são contabilizadas aproximadamente 800 denúncias. Mediante o consentimento da pessoa, é possível permitir o acesso ao histórico de localização do celular. Caso algum usuário do aplicativo teste positivo para o coronavírus, o algoritmo detecta através do histórico de localização do celular todo o deslocamento do indivíduo infectado no período de contágio, sem identificar a pessoa. Aqueles que tiveram contato com ele são notificadas para reforçar o isolamento. O aplicativo também permite realizar o rastreamento de contato. O rastreamento de contato é uma coisa muito importante numa pandemia, que é você identificar quem a pessoa infectada cruzou no tempo e no espaço. Tá? Então, por exemplo, se uma pessoa estava circulando, foi numa fila de banco e na semana seguinte ela identificou, fez o teste, achou positivo, se ela estiver usando o aplicativo, é possível notificar as pessoas que tiveram contato com ela nessa fila do banco, na fila do supermercado. Então, para realizar uma denúncia pelo aplicativo é bem fácil. Basta você abrir o aplicativo, clicar em fazer denúncia, ler as orientações, selecionar a localização, depois selecione as categorias, que são a geral, que é sobre a Covid-19, a intermediária, se é sobre a quarentena ou aglomerações, e a específica, que é se a pessoa está violando a quarentena ou o tipo de estabelecimento que contém aglomerações. O próximo passo é selecionar até 3 fotos e descrever a ocorrência e finalizar a denúncia. Realmente, relembrando, quem trata as denúncias são as prefeituras. E lembrando também, mais uma vez, que todas as denúncias são anônimas. Em nenhum momento no sistema pode ser visto quem fez a denúncia. Só o texto da denúncia e o local e fotos, né? Até 3 fotos podem ser tiradas e serem enviadas. A Associação de Subtenentes, Sargentos, Policiais e Bombeiros Militares do RN denunciou esta semana que os agentes não estariam recebendo atenção adequada do governo do estado. Laísa Félix traz mais informações. De acordo com o presidente da associação, o subtenente Eliabe Marques, os agentes estão sem receber os valores relativos às promoções realizadas em agosto e dezembro de 2019 e em abril de 2020. Outra demanda trazida é a quantidade insuficiente de equipamentos de proteção individual, assim como operações de desinfecção de viaturas e armamentos e a dispensa daqueles considerados grupo de risco. A preocupação do subtenente é que o efetivo, que já se encontra defasado em 40%, de acordo com a associação, seja afetado pela Covid-19 e sofra diminuição de agentes, já que eles atuam em ações de combate à pandemia. É uma situação realmente muito preocupante. Haja vista, a exposição do policial militar e do bombeiro militar ela tem aumentado nesse contexto, porque além de ter que continuar combatendo o crime, estes profissionais estão tendo que intervir em ações humanitárias, intervir para evitar aglomerações de pessoas, inclusive estão sendo requisitados para fazer cumprir os decretos baixados pela governadora, que tem o objetivo de evitar a propagação do vírus. Então, realmente, nós fazemos aqui um apelo à governadora do estado que tome as providências necessárias para que estas pendências sejam resolvidas o quanto antes. Por telefone, a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social afirmou que o pagamento das promoções será regularizado assim que o Estado retornar à normalidade financeira, inclusive com pagamento retroativo. Já sobre os equipamentos de proteção individual e materiais para limpeza, a Secretaria informou que foram distribuídas 15 mil máscaras de tecido, assim como álcool a 70% para a limpeza de superfícies e álcool em gel para uso dos policiais. Até o momento, dos 7 mil agentes em serviço, 17 foram afastados pelo período de 14 dias por suspeita de infecção ou contato com pessoa infectada pelo coronavírus. Outros 21 casos foram confirmados e afastados para tratamento.
2 agentes precisaram de UTI e neste momento já se recuperam. Laísa Félix para o TVU Notícias. A Presidência da República nomeou José Arnóbio de Araújo Filho para a reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Mais cedo, a Justiça Federal havia negado o pedido da Advocacia Geral da União para prorrogar o prazo para o afastamento do interventor nomeado para o Instituto. Os servidores e estudantes do IFRN, no final da tarde de hoje, realizaram um trancaço na frente da reitoria do Instituto, exigindo o cumprimento da decisão judicial que afasta de imediato o interventor Josué de Oliveira. A decisão nega o pedido da Advocacia Geral da União, que pediu a prorrogação do afastamento do interventor. A juíza Gisela Maria da Silva Araújo Leite determinou que o reitor democraticamente eleito, José Arnóbio, fosse nomeado ainda hoje, até às 16 horas, sob pena de substituição destes atos administrativos por decisão do juízo. O advogado do Sindicato dos Servidores do IFRN, Carlos Marques, comentou a decisão judicial. A decisão que saiu agora às 11h37, nos processos que envolve a nomeação do professor Arnóbio e a retirada do pro tempore nomeado pelo governo. Ontem à noite, a AGU protocolou um pedido de prorrogação desse prazo, solicitando argumentando que a burocracia do Estado demandaria mais tempo do que determinado pela juíza. Hoje, às 11 horas, como dito, a juíza indeferiu esse pedido, alegando que o governo já teve tempo suficiente para dar cumprimento à decisão e decidiu ou determinou que a AGU comprovasse até às 16 horas a nomeação e posse do professor Arnóbio, sob pena da Justiça suprir essa omissão ou descumprimento da decisão judicial proferida por ela. Para o doutor em Educação, Dante Moura, a medida autoritária do MEC põe em risco a autonomia dos institutos federais e fere os princípios democráticos. O ex-interventor não pode desenvolver nenhuma atividade administrativa, posto que foi suspenso o efeito da portaria que o nomeou, e ao não assumir o novo reitor, eleito democraticamente com base no princípio constitucional da gestão democrática do ensino público, se ataca não só o IFRN, mas todos os institutos, todas as universidades federais, todo o ensino público brasileiro está atacado por essa medida, repito, de ataque ao direito da população brasileira. Para Hugo Manso, representante do Sindicato dos Servidores do IFRN, o interventor perdeu todos os poderes diante da medida judicial. O interventor não tem mais poderes, porque a Justiça cassou a sua nomeação, e o novo reitor não foi nomeado. Então fica uma vacância, e isso é muito ruim para a instituição, mesmo estando numa situação de pandemia, mesmo estando com atividades acadêmicas suspensas. O IF funciona, o IF é muito grande, repito. Tem obras, está construindo um campus em Jucurutu, tem reformas acontecendo, tem situações, tem um campus de educação à distância imenso, com muitos estudantes. E isso precisa de uma administração, de um acompanhamento. Então nós estamos aqui, em nome dos colegas servidores, em nome do sindicato, esclarecendo a opinião pública e pedindo apoio nas redes sociais, já que estamos em isolamento, para que seja reposta a democracia com a posse do professor Arnóbio. O professor Josué de Oliveira, que ocupou o cargo de interventor, não quis gravar a entrevista e afirmou apenas que o Ministério da Educação está respondendo ao processo. A seguir, pesquisadores fazem marcha virtual pela ciência nesta quinta-feira e tem programação aqui na TVU. Sebrae quer acelerar projetos com impacto socioambiental.
Em tempos de pandemia, vamos relembrar o que é a natureza no Descomplica Filosofia. Não sai daí, a gente volta em instantes. A Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência se juntou às instituições de ciência e tecnologia de todo o país para promover a Marcha Virtual pela Ciência. A programação acontece amanhã pela internet e redes sociais. As universidades estão contribuindo e muito para o combate à Covid-19, seja na produção de álcool em gel, de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, nos testes, tecnologias de monitoramento, no acompanhamento da disseminação do vírus e no desenho de estratégias. O momento difícil pelo qual o mundo atravessa atualmente tem demonstrado a importância da ciência para toda a sociedade. Aqui no Brasil, a resposta das nossas universidades tem sido marcante e decisiva. Já sabemos que sem ciência não há desenvolvimento econômico e social. E por isso, o fomento à pesquisa é essencial. É nesse cenário de pandemia que acontece amanhã a Marcha Virtual pela Ciência, promovida pela SBPC e que vai ter a participação da UFRN. O objetivo do evento é chamar a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da Covid-19 e suas implicações na vida das pessoas. A gente conversou com 2 professores aqui da UFRN que vão participar de atividades na marcha de amanhã. Como a UFRN é a principal instituição de pesquisa do nosso estado, nós não poderíamos deixar de participar dessa ação. Então, várias atividades estarão ocorrendo no dia 7 de maio, ao longo do dia. A programação está disponível no site da SBPC. E uma dessas atividades é o painel que será transmitido ao vivo às 14 horas do dia 7 pelo canal do YouTube da UFRN. O painel chama-se A Importância da Ciência em Tempos de Covid-19 e esse painel abordará os principais aspectos relacionados às ações que a UFRN vem tomando no enfrentamento da pandemia. E esse movimento é muito importante para a gente reafirmar a importância da ciência para a nossa sociedade, né? Que apesar da gente estar vendo aí o quanto a ciência é importante nessa crise do coronavírus, é a ciência que vai resolver a vacina que vai ser criada, por que o coronavírus está matando, qual é o mecanismo que o vírus usa dentro do seu organismo, né? Mas mesmo assim, a ciência tem sofrido diversos ataques por parte do governo, por parte de outros membros da sociedade, e a gente está aqui para reafirmar que a ciência é muito importante para a gente. E amanhã a gente vai ter um painel também que foi organizado pelo Instituto do Cérebro, no fim da tarde, às 4h30, onde eu, o professor Sérgio Lima, o professor Adrian Garda e o professor Rômulo Barroso, lá da UFBA, que é o nosso convidado externo, nós vamos falar sobre negacionismo na teoria da evolução. A UFRN e o Instituto do Cérebro ainda participam da marcha com uma live do professor Siddhartha Ribeiro às 9 da manhã no seu perfil do Instagram, @RibeiroSiddhartha. Para conferir a programação de outras instituições, acesse o site da SBPC, portal.sbpcnet.org.br. O SEBRAE está em busca de projetos inovadores que tragam impacto socioambiental. A iniciativa é do Programa de Aceleração SEBRAE Lab Natal. Empresas e startups têm até o dia 20 deste mês para inscrever projetos que tenham como base a inovação tecnológica ou social e gerem resultados no Rio Grande do Norte, como explica a gestora do projeto no SEBRAE. O Programa de Aceleração para Negócios Inovadores de Impacto Social visa estimular startups e negócios a solucionarem problemas socioambientais do estado do Rio Grande do Norte. Podem participar do edital startups, empresas tradicionais, desde que tenham inovação tecnológica ou inovação social. Iremos premiar as 15 melhores iniciativas, com valores de até R$15 mil. E iremos também proporcionar mentorias, consultorias e capacitação para até 20 novas empresas, para que elas possam ser acompanhadas no nosso programa de aceleração.
Assolados por um minúsculo e invisível vírus, talvez seja a hora de relembrar o que é natureza. Esse é o tema do 8º episódio da série Descomplica a Filosofia com o professor Pablo Capistrano, que você revê agora. A primeira vez em que ouvi falar sobre aquecimento global foi em 1986. Na época, tinha 12 anos e li numa revista chamada Planeta um artigo mostrando como seria o mundo no longínquo ano de 2020. A revista tinha uma imagem dramática da Estátua da Liberdade coberta de água até a altura do peito. O texto dizia que o clima esquentaria, o gelo nos polos derreteria e o nível do mar subiria e inundaria inúmeras cidades costeiras. Uma previsão terrível para um sujeito nascido e criado em uma cidade imprensada entre o rio e o mar, como Natal. Na verdade, diante daquela foto e com uma imagem que não me saía da cabeça, a do Morro do Careca debaixo d'água, com 12 anos, eu havia entrado em contato com aquilo que os antigos filósofos gregos chamavam de tauma. Algo que pode ser descrito como maravilhamento, um misto de medo e fascinação diante da natureza. A ideia de que o mundo que nos circunda, com seus ritmos próprios e suas regras, pode, a um só tempo, nos encantar e nos destruir. A natureza é assim, bela e terrível. Pode ser singela, grandiosa, graciosa, sublime ou impiedosa. Mas o que é, afinal, a natureza? Essa é a pergunta que os primeiros filósofos, chamados de físicos ou pensadores originais, se fizeram na Grécia Antiga. Em vez de suplicar à natureza, ou ao dono dela, ou sacrificar animais para calar sua inconstância e apaziguar seu temperamento explosivo, eles observavam o ambiente com os olhos curiosos. A originalidade da relação da filosofia ao maravilhamento do mundo, ao encantamento e ao terror que a vida nos traz, está na atitude mental. Afinal, a melhor maneira de você enfrentar seu medo é compreendendo a natureza de seus próprios fantasmas. O problema é que, seguindo esse caminho, acabamos por lançar as bases das chamadas ciências da natureza, física, química e biologia, que hoje nos informam que o tal aquecimento global não é um processo natural, mas resultado de uma interferência tecnológica. Ou seja, indiretamente, os pensadores originais acabaram passando a responsabilidade pelo futuro da nossa civilização para nós mesmos, e não para as forças naturais descontroladas ou deuses raivosos e punitivos que podem decidir ao seu bel prazer quando vão nos lascar. Talvez por isso muita gente prefira se apegar às teorias da conspiração e continuar nessa toada, negando as aparências, contornando as evidências de um aquecimento global, mesmo que elas sejam tão convincentes. Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até amanhã. Se puder, fique em casa.